coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Olá, boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja em mais um culto da comunidade Portas Abertas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que a alegria do Senhor esteja em sua vida, em sua casa. Nós estamos com mais um culto e gostaria de convidar você para convidar amigos para estar conosco nesta noite. Estamos transmitindo através da Rede Interativa News, canal 23 da Lignet, transmitindo através do aplicativo redeinterativa.tv.br, através do Facebook da comunidade Portas Abertas, fanpage, também Ministério Movidos por Cristo, também transmitindo pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, são várias plataformas que você pode curtir, comentar, compartilhar, né? Convidar amigos, convidar pessoas. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por mais um dia, dar graças ao Senhor por mais uma noite, dar graças ao Senhor por estarmos aqui no Teu santuário para adorar, louvar, glorificar o Teu nome e aprender mais de Ti. Que estas palavras sejam para a edificação de nossas vidas e para o conforto do nosso lar e do nosso trabalho. Nós estamos agradecidos, pedindo perdão pelas nossas falhas, nossos pecados e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos com o louvor e logo depois do louvor, do cântico, estaremos com a palavra desta noite. Nestes dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter, cada um pondo em Deus a confiança. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser, com amor, lar feliz nós vamos ser.
Nestes dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter, cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando harmonia. Com Jesus, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Amém? Muito bem, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto muito importante e, na verdade, nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar, não vamos dialogar porque você está desse lado e eu estou do lado de cá, né? Mas nós podemos comentar. Está aqui a rede de plataformas que você pode comentar, fazer o seu comentário. Eu vou vendo aqui, mas não posso falar, porque senão vai interromper o nosso raciocínio nessa mensagem. Mas, na verdade, seria um momento de reflexão para nós identificarmos quem nós somos, né? Quem nós somos. Eu quero falar hoje sobre a identidade do povo de Deus. Identidade do povo de Deus, qualificados para vencer em tudo. Quando você recebe uma identidade, bom, vamos supor, né? Vamos supor não, a realidade é essa. Nasce a criança, o que papai e mamãe vai fazer? Primeira coisa que vai fazer, bom, antes escolhe o nome da criança, né? É o nome bíblico ou não, escolhe o nome e depois vem o nome da família, né? Mas para que isso tenha valor, para que isso seja realmente real, o papai e mamãe tem que ir para onde? Vai no cartório registrar a criança, não é verdade? Então faz o registro lá, fulano de tal, o nome da criança, o nome, né, próprio e também o nome da família, para que essa criança tenha no futuro uma identidade, não é verdade? Depois do registro vem os outros documentos, vem o RG, CPF, etc. Conforme a pessoa vai crescendo, né, vai tendo a oportunidade de ter os seus documentos em dia, todos os documentos exigidos por lei. Por que isso? Para identificar a pessoa. Tá. Como que nós podemos identificar o povo de Deus? Existe uma identificação real que diferencia o povo de Deus de outras pessoas. Aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Senhor de sua vida, aquelas pessoas que aprenderam a respeito do Evangelho, aquelas pessoas que realmente aceitaram o Evangelho como a direção para a sua vida, né? As pessoas que realmente verificaram e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então essas pessoas começam a ter a identidade de Cristo, não é verdade? A identidade do povo de Deus. Muito bem, mas nós vamos verificar na Bíblia Sagrada realmente quem é o povo de Deus, é essa identidade, quem está qualificado para vencer em tudo na vida. Por que qualificado? Porque quando você aprende a dirigir um veículo, né? Você não pode dirigir um veículo se você não tiver o quê? Habilidade para dirigir esse veículo, ou pilotar um avião, né? Ou um trator, uma lancha. Não é verdade? Você tem que estar habilitado. E como que você vai estar habilitado? Com a sua CNH, com a carteira de habilitação. Carro, avião, tal. Carro é habilitação, brevet do avião, etc. Bom, nós estamos qualificados para ser identificados como povo de Deus. Nós temos uma passagem aqui na Bíblia muito importante, que às vezes as pessoas não consideram, né? Tinha um rei moabita, o rei dos moabitas, Balaque. Ele teve um entrevero com Israel. Negócio muito feio. Quem lê o livro de Números, a partir do capítulo 19, etc., vai entender realmente esse Balaque, esse rei dos moabitas, né? Muito bem, ele teve um entrevero lá com Israel e chamou o profeta Balaão para que amaldiçoasse Israel. Olha só.
que amaldiçoasse Israel. Bom, eu não vou ler toda a história, mas alguns pontos para que nós possamos entender a identidade do povo de Deus, né? Por exemplo, então o versículo 23 de Números, no capítulo 23, versículos 18, que eu vou começar aqui. Então alçou a sua parábola e disse, isso Balaão, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Bom, olha o que disse Balaão. Deus não é homem para que minta. Olha que coisa linda esse texto áureo da Bíblia também. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O que quer dizer? Que realmente Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não mente. E o que ele faz, né? Muito bem. Mas quando o Balaque quis que o Balaão amaldiçoasse, aconteceu o contrário. No capítulo 24, versículo 5 em diante, eu vou ler para vocês algumas passagens aqui, para que nós possamos, durante essa mensagem, discutir ponto a ponto a respeito da identidade do povo de Deus e aqueles que são realmente qualificados para vencer em tudo na vida. Você quer vencer na vida? Você quer ser próspero, ter alegria, saúde, paz, prosperidade? Versículo 5 do capítulo 24 de Números. Você pode acompanhar aí se você abrir sua Bíblia. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Vamos lembrar que Balaque pediu para ele amaldiçoar Israel. Ele está fazendo o contrário, hein? Como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes mararão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, Balaão fez justamente o contrário. Ele foi levado no monte para amaldiçoar Israel, ele fez o contrário, ele fez essas palavras. E no versículo 17 diz assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão, hereditária inclusive, para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. Então, o que ele fez? Justamente o contrário, abençoou. Então, as palavras de Balaão sobre Israel ilustram o que o Senhor faz pelo seu povo, né? É isso que ele faz. E nós vamos identificar quem somos nós, o povo de Deus. Primeiro ponto, o povo de Deus é um povo bonito. Você não se acha bonito? Você quando olha no espelho fala, puxa vida, como eu gosto de mim, né? Quando você olha para as pessoas que estão brilhando, pessoas com alto astral, pessoas com assim, autoestima, pessoas que estão sempre felizes, não é verdade? Quando você olha para uma pessoa, você olha para um irmão, vê aquele irmão entrando na igreja, conversando com você, né? Quando a gente se encontra com os irmãos da igreja, que professam a mesma fé, não é uma alegria? Quando você olha para o seu irmão, você não vê algo brilhando, não é? Então nós somos um povo que é bonito. Números 24, 5, que acabamos de ler, o Balaão disse, quão formosas são as tuas tendas, ou seja, as tuas casas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel.
Então, gente, é bonito porque é participante da bondade de Deus. Os vales com a sua abundância de frutos e flores são uma ilustração dos frutos vistosos, né? E fala da fragrância também, da fragrância que são produzidos na vida de quem é possuído pelo seu poder e está também sob o seu domínio. Nós somos um povo bonito. O povo de Deus é um povo bonito. O povo de Deus é um povo bonito, por quê? É possuído pelo seu poder e está sob o seu domínio, do poder de Deus e domínio de Deus, né? Segundo ponto, o povo de Deus é um povo suprido, não tem falta de nada. Como nós lemos em Números 24:7, de seus baldes manarão águas, não é verdade? E a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então, vamos entender, a água sendo derramada de baldes não passa de uma analogia ao seu contínuo suprimento, muito mais que isso. E a sua graça é suficiente para prover todas as necessidades. Então está dizendo que Deus, o povo de Deus, ele é suprido, não há falta de nada. Como diz lá o salmista, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é nosso pastor, se Jesus Cristo é nosso pastor, nós não teremos falta de nada. Podemos passar por algumas privações momentâneas, podemos passar por algumas dificuldades momentâneas, como diz o apóstolo Paulo. Essas dificuldades, essas tribulações, essas aflições com o povo de Deus é momentânea, passa, porque ninguém pode ficar livre disso. Não é mesmo? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo. Então nós temos que nos revestir dessa humildade de Cristo e dessa fortaleza que Cristo nos dá através da palavra, não é verdade? O povo de Deus é um povo que é suprido pelas suas necessidades. Deus provê tudo aquilo que nós necessitamos para o dia a dia. O salmista diz, eu não vi nenhum justo passar necessidade. Ah, mas eu passo necessidade. É lógico, às vezes a gente passa algumas situações de privações, né, por culpa nossa mesmo, não é verdade? Por alguma coisa mal feita, alguma coisa que nós não atentamos. Mas se você focar na palavra de Deus, com certeza você vai ser um povo, vai fazer parte vai ter essa identidade e qualificado para não vencer em tudo na sua vida, né? O povo de Deus, que tem a identidade de Deus, é um povo exaltado. Exaltado. Por quê? O nosso rei é Cristo. Nós não podemos deixar de pensar que o nosso rei é Cristo. Ele é o chefe. É ele que nos orienta. Ele está exaltado à direita de Deus. Se ele está à destra de Deus, o que pode acontecer na nossa vida? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e nós estamos exaltados com ele. Lá em Efésios 2,6 diz, e ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que significa isso para nós? Algo muito importante, que nós somos exaltados com Cristo Jesus. Se nós estamos exaltados com Cristo Jesus, porque é a palavra que diz isso, nós estaremos também ao lado dele. Hoje mesmo, ao lado de Cristo Jesus. Algumas pessoas falam assim, mas quando fomos arrebatados vamos ficar. Sim, com certeza, isso que diz a palavra de Deus. Mas hoje, quando nós estamos assentados ao lado de Cristo Jesus, é quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida e nós estamos alicerçados nele, na rocha, que é Jesus Cristo. Então nós somos um povo um povo exaltado, porque Cristo foi exaltado primeiro, e nós somos co-herdeiros dele, então estamos sendo exaltados. Conhecem aquela música? Exaltado, né? Aquela música que a gente canta, porque Deus é exaltado, Jesus é exaltado, e nós estamos nesse mesmo barco, né? Como os discípulos estavam com Jesus no barco, não é verdade? O quarto ponto que eu gostaria de destacar hoje, nós estamos falando sobre a identidade do povo de Deus, né? A identidade do povo de Deus, aquela carteirinha que nós temos, sou de Cristo, né? Eu tenho a identidade de Cristo. O povo de Deus é um povo liberto, não vive em prisão, não vive encarcerado, nem recluso. Nós somos libertos da ira vindoura.
1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, também da segunda morte. Então nós temos a entender que esse livramento, nós temos que assumir esse livramento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, depois de sofrer aquela violência, depois de sofrer aquela coisa terrível, chicoteado, que a gente não gosta nem de pensar, na cruz do Calvário ele ficou um tempo ali. Soldados enfiaram uma lança, né, no coração dele, derramou sangue, machucado. Aquelas duas pessoas, um do lado esquerdo, outro do lado direito, aqueles dois ladrões lá, do lado esquerdo e do lado direito. Um blasfemou: se você é realmente Deus, desce daí e tira nós daqui, né? Mas o outro diz assim humildemente, né: Senhor, reconhecendo que era o Filho de Deus, se for possível, quero estar contigo no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Bom, é lógico que não foi de imediato, né? Mas aquele homem que estava ao lado de Jesus, ele buscou a salvação na hora certa, na hora exata, porque estava ao lado de Jesus, na mesma situação, não igual a Jesus, mas na mesma situação, crucificado. E Jesus deu aquela palavra: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aceitou o quê? A contrição e a oração daquele homem. Hoje, nós temos a possibilidade, qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer a mesma coisa. Senhor Jesus, eu quero estar contigo no paraíso. Quando nós oramos e buscamos a Deus de uma maneira real, positiva, com muita fé, Jesus está ao nosso lado, sempre, todos os dias da nossa vida, está ao nosso lado para nos ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso pedido, ouvir a nossa oração de gratidão. E Ele diz sim para você, como disse para aquele homem. E lá pregado nos últimos instantes, diz: tetelestai, está pago, está quitado, ou seja, pagou todas as nossas dívidas, nos libertou dos problemas, da morte, de uma série de situações. Quando a pessoa reconhece isso verdadeiramente, tem a carteirinha, tem a identidade de Cristo, é povo de Deus que é liberto. Lá em 2 Coríntios 1,10 diz: o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Nos livra de quem? Dos nossos inimigos. Meu Deus, quando nós temos a consciência disso, o sacrifício na cruz do Calvário, quando lemos profundamente o Evangelho, todos os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós inserimos na nossa vida esse Evangelho, quando nós observamos os mandamentos de Jesus, quando nós observamos ponto a ponto o Sermão do Monte, que são 3 capítulos da Bíblia. Gente, amados, amadas, que coisa mais linda quando nós temos a consciência que a palavra de Deus, esta palavra, não importa se a sua Bíblia está gasta, eu não consigo ler Bíblia nova aqui, é muito difícil porque ela gruda, mas a Bíblia antiga que a gente tem, a gente folheia, manuseia e encontra os capítulos, os livros, os textos que nós queremos para deleitarmos nele. Nós estamos falando de liberdade. Cristo nos liberta de tudo que possa acontecer na nossa vida quando temos fé e cremos verdadeiramente nele. Lucas 1, capítulo 1 de Lucas, versículo 74, diz assim: de que conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, serviríamos sem temor e também nos livra desse mundo mau. Quando nós vivemos na situação que estamos vivendo, nesse período pandêmico, nesse período onde as pessoas têm medo de um vírus esquisito, com suas variantes, o pessoal chama de cepa.
Muito bem, para mim não tem variante nenhuma, é o mesmo vírus, que sofre mutação como qualquer outro vírus de qualquer outra gripe. Por exemplo, H1N1 tem 5 ou 6 aí variantes, que eles vão descobrindo e vão fazendo vacina para combatê-lo. Esse corona é a mesma coisa. Não sabemos se esse vírus existia mesmo, ou foi manipulado, ou foi criado, eu não sei, não nos interessa. Interessa que está aí e a gente tem que combater, não só através dos medicamentos, das vacinas, etc., mas na oração. Lembrando que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário nossas enfermidades, nos libertou. E se Ele nos libertou, Ele também nos traz o quê? Livramento no dia mau. Livramento no dia mau. Gálatas 1,4 diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Século mau. Ah, mas foi escrito isso aqui quando? Há muito tempo, mais de 2000 anos, não é? Paulo escreveu aos Gálatas. Na verdade, século mau é para os nossos dias hoje. Isso é profecia. Nós passamos dias maus, com certeza. E às vezes perdura um tempo. Às vezes leva meses, anos até. Um período. O povo no deserto ficou 40 anos por desobediência. Gente, presta atenção. O povo do Egito ficou vagando no deserto com Moisés durante 40 anos por desobediência. Ficou dando volta, ficou por ali. Até que acabasse aquela geração pervertida. Uma geração ingrata. E Deus falou, não, vocês vão ficar. Até que mudou tudo. Então, às vezes, nós passamos na nossa vida, e temos que entender isso, que passamos períodos de provações, mas não que Deus nos abandonou, não, nem que está nos provando. O que Deus está fazendo, nos dando tempo para reconhecer os nossos erros e voltar para trás, voltar ao primeiro amor. Muitas pessoas hoje estão desengrejadas, pessoas que estão numa situação terrível, vivendo numa situação de penúria por culpa delas mesmas. São situações que nós não podemos entender, às vezes como pessoas humanas, não podemos entender. Por que não podemos entender? Porque nós somos uma pessoa, às vezes, com o coração frio, com a mente congelada. É isso que somos. Então, se nós somos um povo de Deus e temos a identidade de Cristo, o que nós temos que fazer? Exatamente reconhecer o sofrimento e dar um tempo para a nossa vida e estabelecer um padrão divino na nossa vida, porque às vezes estamos vivendo no padrão do mundo. Se nós estamos vivendo no padrão do mundo, a situação vai ficar muito ruim para nós, para qualquer um de nós. Então, quando nós somos um povo de Deus e nós podemos entender que o povo de Deus realmente é um povo honrado, e nós temos que assumir isso, como Israel foi honrado porque Cristo veio deles e era um deles. Israel foi honrado por isso, né? Vamos entender o que está na palavra de Deus em João, capítulo 1 de João. Quando eu leio o capítulo 1 de João, e até o versículo 12, que é o que nos interessa agora nesse momento, eu fico aqui impressionado, né? Impressionado. A característica do apóstolo João em verbalizar aqui e na escrita nós podemos entender o que significa o povo de Deus sendo honrado. No princípio era o verbo, está falando de Jesus, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, falando de Jesus. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. O mais importante agora, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha só a situação. Jesus de Israel, mas aquela população não o conheceu.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e aos que creem no seu nome. Amém? Então, nós somos um povo de Deus honrado. Honrado. Porque Cristo, embora rejeitado por uma parte do seu povo, hoje, diz o versículo 12, todos aqueles que creram e o receberam são filhos. Então nós, como, vamos dizer assim, gentios, fazemos parte dessa família, desse povo de Deus. E o povo de Deus é um povo alegre. Ele é muito alegre, é muito feliz. Você não pode ver um crente em Cristo Jesus triste, porque alguma coisa está acontecendo com ele. Porque o povo de Deus é um povo alegre. Lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 29, diz assim: bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas, porque é um povo feliz, porque os seus pecados foram perdoados. Foram perdoados. O salmista, no Salmo 32, nos diz aqui, tão lindo, eu fico impressionado com essas palavras maravilhosas que Deus nos tem dado, no Salmo 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Nós falamos lá em Deuteronômio, bem-aventurado, quer dizer felizes, né? Olha o que diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então nós somos um povo alegre, um povo feliz, porque nós temos essa certeza, porque foi escolhido pelo próprio Deus. Ele está dizendo que você foi escolhido por Ele. E quando ele é escolhido por Ele, o que acontece? Nós vivemos praticamente numa vida feliz. Como diz o Salmo 33, versículo 12. Olha só o Salmo 33, versículo 12. 33, 12. 33, 12. Cadê o 12? Está aqui. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Por que está acontecendo isso na nossa vida, né? Porque confia. Porque nós temos que confiar em Deus. Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, porque se ocupa com Ele. Quando nós temos essa certeza na nossa vida, a coisa fica tão maravilhosa, tão forte, né? Que nós ficamos aqui perplexos, né? De alegria, né? Povo de Deus é um povo alegre, eu tenho que ser alegre. E por falar alegria, faz parte do fruto do Espírito. Lá no Salmo 40, versículo 4, diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, porque ministra a outros por ele. Isso quer dizer que quando nós temos essa consciência de sermos povo de Deus e um povo alegre, nós temos que levar a palavra de Deus para as outras pessoas com alegria. Com alegria. Nós não podemos, você não pode estar triste, derrubado, com muito problema, levar otimismo para as pessoas, não é verdade? Você não vai conseguir fazer isso. Por isso você tem que estar com autoestima, porque você tem a palavra que te dá o quê? Confiança, né? Confiança. Versículo 34 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Para que você seja realmente alegre e feliz, você tem que pensar isso aqui: louvar a Deus todos os instantes da sua vida. A sua boca tem que estar falando coisas lindas, maravilhosas, coisas que edificam. Nós somos um povo alegre, sim. O Salmo 41, diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, porque permanece nele. Então, quando nós pensamos assim, ser benfeitor, quando nós praticamos a beneficência, quando nós ajudamos as pessoas, não vou nem dizer bens materiais, porque às vezes se você tiver condição de ajudar, ajuda. Mas tem pessoas que não têm condição, mas tem uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de alegria, uma palavra
de fortalecimento às pessoas. Quantas pessoas às vezes te mandam um WhatsApp dizendo, olha, hoje eu não estou bem, ore por mim. Não tem pessoas que falam isso? Muito bem, e você coloca lá, vou orar, tá bom, eu sei que você ora, você vai orar, etc. Mas, antes de orar, por que você já não manda uma palavra de conforto, de estímulo, de motivação para a pessoa? Porque você vai orar sim, Deus vai fazer a obra, mas a pessoa precisa, às vezes, de um afago. Precisa de um afago. A pessoa precisa ser admoestada para o bem. E dizer, olha, você faz, leia a Bíblia, leia esse texto, etc. Tomando um texto para a pessoa, para que a pessoa possa, pelo menos, ela estar ativa. Porque nós somos um povo de Deus, e o povo de Deus é alegre e quer ver o quê? A alegria das pessoas também. Por exemplo, o Salmo 84, versículo 4, diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. É alegre. Por que é alegre? Porque é fortalecido por Ele. É fortalecido por Jesus. É fortalecido porque quando você lê a palavra de Deus, não importa se no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quando você vê as cartas de Paulo admoestando as igrejas, você vai verificar que nós somos um povo alegre, fortalecido por Deus, porque é Ele que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. Quem te fortalece é Jesus Cristo, através da palavra. O Salmo 84:5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então a palavra bem-aventurado no livro de Salmos é a mesma traduzida lá como feliz em Deuteronômio, que nós iniciamos, Deuteronômio 39:29, que diz, né, bem-aventurados. Como é feliz o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que salvo. Não é bom essa palavra? Quando você diz, eu sou salvo, eu aceitei Jesus, Ele é o meu Salvador. Se eu aceitei Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário, então eu sou salvo. Salvo pela morte de Jesus Cristo, quanto ao meio da salvação. João capítulo 10, versículo 9 e até o 11. Olha que lindo. Todo mundo conhece isso aqui, né? Todo mundo conhece o capítulo 10 de João. E nós vamos falar aqui, porque tem um detalhe que eu gostaria de falar às minhas queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. João 10, todo mundo conhece. João 10, capítulo 9 e 11, 9 a 11. Eu sou a porta, é Jesus dizendo, né? Eu sou a porta. Ai, que coisa linda. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O que está dizendo Jesus aqui? Que Ele é a porta, uma porta que está sempre aberta. Nós, como a nossa comunidade, portas abertas, né? Sempre aberta. Você entra e você sai. Você tem liberdade para entrar e você tem liberdade para sair. Não é verdade? Porque tem muitas portas que você entra e não consegue sair. É verdade. Se você pensar bem, tem certa porta que você entra e não consegue sair. A porta de situações críticas. Você entra pensando que vai estar tudo bem e não está. Aí vem um monte de dificuldade, você entra em dívida, você entra em problemas de dissensões, de coisa, e você não consegue sair dessa situação. Você fica como se fosse prisioneiro, recluso ali, preso. Mas essa porta aberta de Jesus, você entra e você sai. Às vezes você encontra várias portas que estão fechadas para você, você não consegue entrar. Mas é através de Jesus que você vai entrar. Entrará e achará pastagem, ou seja, alimentos, suprimentos. O povo de Deus é um povo suprido, já falamos sobre isso, não é verdade? E somos um povo salvo. E diz o versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não estamos sozinhos, tem um capeta aí que atrapalha a nossa vida, procura atrapalhar a nossa vida em todos os sentidos. Isso se você deixar brecha, não é? Se você deixar brecha, ele entra e faz festa na sua vida, na sua família, nas suas finanças, em tudo quanto é jeito. Mas Jesus diz aqui, eu vim para que tenham vida. Essa vida esplêndida, maravilhosa, de salvação, e a tenham com abundância. Ou seja,
provisão para sempre. Provisão para sempre, enquanto você estiver nessa vida. Porque na próxima é Jesus que vai cuidar de você. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, conforme ele fez. Então nós somos também o quê? Salvos pelo Espírito Santo quanto à causa efetiva da salvação. Lá, em título 3:5, olha, eu vi esse texto aqui, memorizei, porque é algo que você tem que estar no seu coração. Título 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, amados, amadas, amigos e amigas, salvo pela fé quanto à recepção da salvação. Isso vamos entender, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você faz a sua profissão de fé, não é verdade? Então, você é recepcionado pelos anjos, você é recepcionado por Jesus. Por isso, quando nós caímos batizamos, os anjos se alegram, todos se alegram. Quando nós descemos as águas, a família, todo mundo, a igreja, quando um salvo é batizado, reconhecendo, fazendo a sua profissão de fé, dizendo eu sou de Jesus, eu vou viver com Ele, até quando Ele voltar, é recepcionado pelos anjos, é recepcionado por Jesus. Veja bem, Estevão, quando estava naquela situação, sendo perseguido, foi o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, e ele olha e vê Jesus em pé, estendendo a mão para ele. É a recepção de todo aquele crente salvo, não importa em que situação, Jesus o recepciona. Vamos lembrar da mulher, está lá em Lucas 7,50, aquela mulher, muitos anos, 12 anos com fluxo de sangue, hemorragia, banida da própria sociedade, Jesus com aquela multidão, e ela pensou consigo mesmo, né? Falou, puxa vida, se eu apenas tocar na veste dele, serei curada. Já tinha procurado médico de tudo quanto é jeito, e nenhuma situação foi resolvida com ela. Mas ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus e foi curada, porque Jesus disse no momento lá, quem me tocou? Quem me tocou? E ela apareceu. Os discípulos, não, todo mundo está te apertando aqui, Jesus, né? Mas quem foi que me tocou? Daí ela se apresentou e contou a sua história. O que Jesus disse a ela? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós somos salvos pelo Evangelho quando, ao conhecimento da salvação, nos diz que nós somos realmente salvos. 1 Coríntios 15:2 diz, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é o que crestes em vão, salvo pelo Cristo vivo ressurreto, a ser guardado pelo pecado. Quando nós temos a certeza dessa salvação e que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, Romanos 5:10 diz o apóstolo Paulo, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, salvos pela esperança, quanto à completude da sua salvação. Quando nós temos essa certeza na nossa vida, nós ficamos assim emocionados, sabendo que nós temos um Jesus Cristo que nos perdoa, que é o nosso advogado, que é com Ele que nós vamos caminhando dia a dia, é com Ele que nós vamos tendo o provimento, é com Ele que nós vamos ter o suprimento, é com Ele que nós vamos ter a salvação, é com Ele que nós vamos ter a alegria, é com Ele que seremos exaltados, é com Ele que somos provados dia a dia a nossa fé é provada, lá em Romanos 8:24 diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Presta atenção, a esperança você não vê, você sente, não é? De que maneira que você sente? Através da fé. O que é a fé? Está lá em Hebreus, no capítulo 11.
a fé é algo maravilhoso para nós. A fé é como se fosse assim, algo que vem de dentro para fora. E quando nós estamos pensando em Jesus Cristo, na salvação, quando nós estamos contentes, com alegria, com paz, né? A fé é algo que nos impressiona de tal modo que nós ficamos aqui apaixonados por Jesus Cristo, né? É a fé, né? São aquelas coisas que nós entendemos que existem, mas nós não vemos, mas nós sentimos. Isso é fé. A gente não vê, né? Não vê que vai acontecer, é através da esperança. Se você não tiver esperança de que algo positivo vai acontecer na sua vida, você não tem fé. Diz a palavra, a fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós temos que pensar, né? Jesus não fala da grão de mostarda? Ou homem de pouca fé, ou, entendeu? Tudo é fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, nós não podemos, nesses dias que nós estamos vivendo, se você tem a identidade de Cristo, se você faz parte do povo de Deus, verdadeiramente, você será imbatível em todos os sentidos da sua vida. Alguém pode dizer assim, mas será? Quando você fala será, dúvida é capeta, dúvida é o diabo. Dúvida anula você. E quando ele anula você, meu filho, já acabou. Você pode perder, eu não sei se você vai perder a salvação, mas você perde o distanciamento, você vai se distanciar de Jesus. E quando você distancia de Jesus, você distancia da fé, distancia da igreja, distancia dos seus irmãos, distancia de todo mundo, e você acaba caindo num vale. Sabe qual é o vale da sombra e da morte? E se você não reagir a tempo, você vai naufragar. Naufraga. Se você não clamar a Jesus, você naufraga. Pedro andou nas águas também, mas ele perdeu a fé. Vem aquele vento contrário, o diabo ele azucrinou ali, fez o Paulo perder a fé e quase naufragou, mas ele gritou, Jesus, salva-me. Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro de volta. Então, se você estiver numa situação, espera um pouquinho, se estiver no vale, se estiver numa situação que você tem dúvida no seu coração, tira a dúvida fora e clama a Jesus Cristo. Senhor Jesus, salva-me, ajuda-me, tira-me dessa situação. Você vai conseguir voltar a ser o povo de Deus, a ter a identidade de Cristo, a ter uma identidade que vai ficar com você até o fim da sua vida. Amém, igreja? Que bom estarmos com você, queremos agradecer o seu carinho, a sua preciosa presença aqui nessa nossa live e dizer que Jesus está com você, sempre, todos os dias, a partir do momento que você se identifique com Ele, ok? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, queremos ser integrados cada vez mais no povo de Deus, ter a sua identidade, caminhar contigo, levar a tua palavra a todas as pessoas necessitadas de Jesus, cuidar das pessoas que precisam da nossa ajuda, não somente material, mas principalmente espiritual. Fortaleça-nos, Senhor, com saúde, fortaleça-nos, Senhor, com alegria, fortaleça-nos, Senhor, com disposição, discernimento para entender a sua palavra e ir pregar o evangelho a todas as pessoas. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, somos falhos, imperfeitos, pecadores. Carecemos da tua ajuda, da tua proteção. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos livrando dos ataques inimigos. Livra-nos, Senhor, dos fascínoras, dos bandidos, dos perigosos, dos mafiosos, do inimigo oculto, gratuito, os declarados. Livra-nos, Senhor, e nos proteja, Senhor, porque somos o teu povo. E através da salvação oferecida por teu Filho amado Jesus Cristo, nós cremos na vida eterna e esperamos a sua volta. Pai, abençoe cada pessoa que está conosco nesta noite, cada família representada aqui. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida das pessoas, principalmente com saúde, com prosperidade, com alegria, com paz e com vigor para enfrentar as aflições do dia. Oramos agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém.
Muito bem, eu quero agradecer a todos, compartilhe, comente, curte esse nosso culto, que é transmitido pela Rede Interativa News, através do canal 23 da LigNet. Também queremos avisar que você pode acompanhar e compartilhar através do aplicativo da Rede Interativa.tv.br, do Facebook da comunidade Portas Abertas, Movidos por Cristo, no Instagram e YouTube também. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender a respeito do povo de Deus. O nosso momento sagrado de oração nos dias de pandemia é sempre estar orando. Quero convidar a todos para quinta-feira na comunidade Portas Abertas, o Quinta com Deus, uma mensagem especial presencial. Você pode comparecer na Avenida Mato Grosso 1393, às 19 horas presencial. E no domingo, às 18 horas também presencial, o culto de adoração a Deus. Todos são bem-vindos, com convidados, com toda a biossegurança. Muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado e até a próxima semana.